Marcelo bem colocou, essa é uma mão de obra muito difícil. Porque você não aprende nada do que é necessário para o cálculo trabalhista, pouco se aprende no direito, porque até mesmo o direito do trabalho, as faculdades têm 1 semestre ou 2. É pouco perto dos 5 anos que você passa ali. E na contabilidade é 0, você não aprende nada sobre cálculo trabalhista. Cálculo trabalhista e judicial, como a gente fazia, é algo que, apesar de ter, né, por uma questão de lobby, os contadores meio que abraçaram, mas você não aprende na faculdade. Qualquer pessoa pode aprender. Todo mundo sai da mesma base que é 0, né? Sim. Qualquer profissional. E, de fato, a gente precisa treinar essa mão de obra. E aí, isso foi em 2008, 2009. Por aí. A gente contratou lá uma figura, um amigo nosso, e veio com um baita de um currículo. Ele fazia economia na PUC, estava no 5º ano, no último semestre. Último semestre de economia na Economia. E aí, falou, ó, vamos, entra aqui, a gente vai ensinar. Eu sempre tive essa coisa, vamos formar esse profissional, a gente vai te ensinar tudo que for necessário. Você vê, até a época eu mesmo não tinha tanta experiência, né? Tinha muita vontade e muito estudo. Não, e tem o lance da experiência na formação de pessoas, tem o lance da didática. Então, mesmo que você tivesse pouco conhecimento, o conhecimento que você tinha já era consolidado e você tinha principalmente o conhecimento consolidado na arte de ensinar. Sim. Então, isso faz diferença, cara. E também naquela época eu já era também jovem há bastante tempo. Né? Hoje eu sou um pouco mais de tempo, né, jovem, mas naquela época também já era. E aí ele entrou, ficou pouco tempo e, enfim, a primeira coisa que você tem que fazer ao fazer um cálculo é ler a sentença e entender a sentença, né, para poder traduzir aquilo em números. Ó, o juiz deu horas extras, mandou pagar aviso prévio, FGTS, aí você vai lá e calcula com as informações ali, os números que já estão lá, olerites, etc. E toda vez ele fazia o cálculo, e o cálculo vinha mais ou menos o contrário do que... Tipo o contrário, não é que vinha mais ou menos assim, vinha... O juiz deu horas extras, ele não calculava horas extras. Mas por quê? O juiz não deu horas extras. Eu falava, fulano, que eu não vou citar os horas nomes. extras. Ele falou, mas tá escrito aqui, defiro horas extras. Ele falou, mas eu não sei o que é defiro. Eu falava, amigo, mas aí... É um talento natural, velho, que o cara tinha de entender exatamente o extremo oposto. Não, era impressionante. Porque ele fazia sempre o contrário. Foi a figura mais ilustre... Não, e foi um dos que eu peguei com o currículo mais forte. Você fala, 5º ano... Na PUC, ele era o mestre do Excel na época, né? Ele fazia uns negócios no Excel lá, tudo colorido e tal. Que não adiantava nada, né? Eu lembro que a especialidade dele era filtro no Excel, né? Filtrava tudo. Filtrava lá 3 camadas, 4... Mas não sabia fazer um PROC-V, mano. Ele pedia ajuda às vezes. Um negócio que não dava. E aí, um dia ele chegou, eu irritado, porque também essa área, depois eu aprendi e minimizei muito, mas quando eu aprendi e comecei nessa área, parecia bolsa de valores antigamente. É que você não vai lembrar, Derek, mas a bolsa de valores você deve ter visto em filmes, era uma gritaria. Então, compra, vende, hoje é tudo eletrônico, hoje ninguém fala, mas era um compra agora! Os caras quase se matavam ali. Na 15 de novembro, ali na Praça João Brícola. Cara. Não, na praça lá, Rua João Brícola. E eu aprendi que o cálculo trabalhista era uma área muito agressiva, você viveu isso. Então, as pessoas meio se xingavam, o cara não sabia chamar de burro, né? Era uma coisa meio agressiva, que hoje eu não tenho mais isso. Enfim, eu sozinho eu fui tirando, mas sei que muitas pessoas ainda trabalham dessa maneira, porque é muita pressão, é muito prazo, tem que entregar, porque o advogado tem só até hoje para colocar aquele cálculo e tal. E aí eu me lembro que uma vez eu estava irritado com esses processos, tudo, ele falou, aí esse colega nosso veio e falou, André, eu tô com uma dúvida aqui na sentença. Aí, tá bom, qual é a dúvida? Aí ele leu lá o negócio. Claro, tipo assim, ó, defiro o pagamento, ainda o juiz se preocupou em colocar a palavra o pagamento. Faltou falar, faça isso, meu querido. Defiro o pagamento das horas extras e seus reflexos em aviso prévio, por exemplo. Ele falou, rapaz, eu falei, mas o
que você não entendeu? Eu não entendi nada. Eu falei, não é possível. Aí eu falei pra ele, amigo, você fala português? Eu falei, porque tudo que tá escrito aí tá muito claro e tá escrito em português. E aí esse dia foi a gota d'água, né, Marcelo? Aí a gente se reuniu. O mais engraçado pra mim, porque eu tava no backstage disso, sabe? Eu tava vendo por trás. Antes do cara procurar o André, ele já tinha me esgotado, você tá entendendo? Porque o cara tirava dúvida comigo. Só que, mano, tinha menos de um ano que eu tava na área. Sim, eu também não tinha conhecimento. Eu falei, mano, até aqui eu consigo te ajudar, daqui pra frente vai com o André. Mas chegou num ponto, velho, que ou eu fazia cálculo ou eu explicava as coisas pra ele. Aí mandava pro André. Aí, mano do céu, o cara ensaiando pra ir falar com o André, porque ele sabia que ele ia se expor. O duro é que ele sabia, cara, que ele tava falando besteira. Mas eu acho que o desespero era tanto que tapava, sabe, assim, os olhos dele. Eu acho que, tipo, eu não sei o que acontecia, mas acho que era desespero dele já, sabe? E aqui eu vou ter que fazer uma piada, óbvio, né? Aí, galera, só uma piada, hein? Não me cancelem. Não me cancelem, mas assim, aí foi quando eu cheguei à conclusão de que a PUC é uma universidade excelente, maravilhosa, digna de todo o nome que ela tem. Porque eu falei, cara, se ela formou esse cara... Então, falei, realmente essa faculdade é muito boa. Faz jus a cada centavo que eles cobram. Que medo. Porque foi um milagre aquilo, né? Não. Pode-se dizer que foi um milagre. Não, mas ele tinha muita... Cara, o dia inteiro de intercorrência do cara. Eu quase entreguei o nome agora. Era quase o dia inteiro de intercorrência dele. Não dava pra trabalhar. Mas tem muita gente que é assim. Eu acho que não é... A questão maior é que eu acho que o cara não é feito pra isso. Tipo, ele não é modelo pra isso. Ele não tem que estar tentando aquilo. Acho que ele tá tentando... Tem gente que não leva jeito mesmo, cara. Porque, cara... Você tem que ter um entendimento de interpretação muito bom, cara. Não é fácil, não é qualquer pessoa que faz, velho. É. Entendeu? Ele acho que... Eu não sei, cara. Mas eu acho que existia alguma limitação nesse sentido, entendeu? Certamente, porque a dificuldade era muito grande. Foi a pessoa com mais dificuldade que eu encontrei nesse mercado. Então alguma coisa diferente tinha. Né? Mano, era muito estranho. Não, mas Engraçado que ele era economista, né? Então, economista. eu fico imaginando o tipo Aí por isso que desde então o pessoal só contrata contador. Né? Foi daí que surgiu a fã. Não, vamos contratar, economista não dá. Foi daí que surgiu essa tradição. Depois que eu trabalhei com vocês, eu fui para uma outra empresa e depois eu fui para uma outra onde eu fui ser gerente. E nessa empresa eu tinha 10 profissionais sob meus cuidados. E 2 deles eram economistas. Eu tinha o maior preconceito, velho, contra esses caras, mano. Você já olhava... Putz, não, eu achava que ia ser a parte burra da minha turma, entendeu? Porque eu achava que todo economista era isso, cara. E eu não entendia bem o que o economista estudava. Porque pra mim não era palpável, entendeu? Então assim, é brisa. Pra mim era só brisa. É que filosofia, né? É tipo isso. É que como em toda profissão, dificilmente você trabalha no core da sua profissão mesmo, né? O economista estuda demanda e oferta, basicamente, né? É a teoria da escassez. Mas você não vê os economistas. Você vê um economista fazendo cálculo trabalhista. A mesma coisa um contador que o objeto de estudo dele é o patrimônio, é o controle das entidades, registro, etc. Você vê lá muita gente, mas esse contador tradicional que a gente vê emitindo guia de imposto, etc., ele não estudou para isso, em tese. Então, dificilmente esses profissionais acabam atuando. A maior parte não atua exatamente naquilo que estudou, né? No que seria de fato, a ciência da profissão, né? De fato. E hoje em dia ainda mais, né? Porque a escassez em algumas áreas foi muito grande, né? Por exemplo, a gente conhece alguns engenheiros que não trabalham na área, né? E olha que é uma área, assim, um tanto quanto grande, né? Para você poder trabalhar, né? Mas, por exemplo, o Fefe da Roberta, ele é engenheiro e trabalha, tipo, no banco. Ele trabalha no banco. É porque
Isso também é o que acontece com o economista que faz cálculo trabalhista, com contador que faz perícia, etc. A perícia ainda é bem focado, né, no contador, mas não seria esse tipo de perícia, seria uma perícia de prerrogativas do contador, que analisa balanço e tal. Mas, na verdade, o mercado procura as habilidades que esses cursos desenvolvem. Exatamente. Então, geralmente, esse cara estudou lá matemática financeira, tem lá conhece planilha, conhece uma HP 12C, e aí pega. No caso dos bancos, eles vão atrás do engenheiro realmente pela questão analítica, matemática, que é uma matemática pesada, então, para trabalhar na área de risco, na área de estatística, na área que eles sabem que a formação é diferenciada. Sim. E aí esse engenheiro acaba nunca na vida atuando, fazendo Como um projeto engenheiro, de né? engenharia. Nunca vai fazer. E será que... Acredito que sim, né? Muitos engenheiros acabam se frustrando com isso. Quem quer de fato ser engenheiro, né? Tem gente que deve fazer e falar, vou fazer porque dá dinheiro, então qualquer coisa que você fizer tá bom, né? Dando dinheiro... O ruim é só o cara fazer engenharia e virar Uber, né? Então, isso que eu ia falar. O Albani fala que todo engenheiro elétrico acaba virando Uber. Elétrico? Por que elétrico Porque especificamente? ele é engenheiro elétrico, se eu não me engano. Acho que é engenharia elétrica que ele fez. E agora ele é Uber? Não, aí ele encontra um monte de colega, então ele faz muita piada desse tema e ele já encontrou muito colega como Uber, entendeu? Porque engenharia elétrica é tipo, pelo que ele falou, é o cara, como é que chama? O cara que a gente contrata pra ir pegar café pra gente? Da Copa? Ou da engenharia elétrica Não, é mais o fácil? menino que a gente contrata. Estagiário? Estagiário. Engenharia elétrica é tipo estagiário de qualquer coisa, O entendeu? Luiz é engenheiro elétrico? Não faço a menor ideia, mano. Que eu tô ligado que ele tem alguma vertente com a elétrica e com a engenharia, né? É, né? Eu acho que é a engenharia elétrica que ele fez, né? E ele trabalha, tipo, no metrô. Então. Ele é piloto do metrô. Às vezes o mercado de engenharia há uns anos atrás esteve muito ruim. Depois ele teve prestes a ter um boom. Lá nos idos de 2005 a 2015, vai. Não, antes, 2000, vai. Nos anos 2000 a 2010 teve um sinal de que a coisa explodiu, não explodiu. Então muita gente entrou no curso Achando que estourar, que ia né? estourar na engenharia e não estourou. E de fato... Então engenheiro realmente é uma profissão que tem muitos engenheiros fora, mas inclusive fora dessa possibilidade de bancos, tal, porque o banco vem... Em geral, o banco vem e paga mais. O ticket para o banco é mais alto. Porque ele sabe que está tirando o cara da área de formação dele. Para eu pegar um engenheiro civil e convencê-lo a trabalhar com riscos no banco, eu tenho que remunerar esse cara, Sim. Muito pagar mais... esse ticket, né? Pagar a diferença. Agora, infelizmente, muitos profissionais ficaram fora total. A ver navio, né? A ver navios, e hoje estão fazendo, com todo respeito à atividade, mas fazendo Uber, que não foi uma atividade para a qual ele estudou. Sim, exatamente isso. Ou ou no metrô, como maquinista lá, sei lá, como é o piloto do metrô. Cara, eu não sei como é que é. Ele fala que o maquinista é o de trem e o de metrô é uma parada diferente, é um outro nome. Mas faz, tipo, a mesma coisa. A gente né? vai ter que chamar ele pra vir aqui pra descobrir o que ele Exatamente. Que eu não lembro. Falando em o que ele faz, o que você tá fazendo hoje, mano? Qual que é a sua área de atuação? Porque você é tudo, né, cara? Advogado, contador, gestor de RH, músico, atriz, modelo, cantor. Eu acho que para falar disso, assim, é bom fazer um briefing de porquê, né, também eu fui fazer tudo isso, né, Marcelo? Como eu disse, Derek, assim, desde cedo eu acreditei muito no estudo. Eu achei... Lá na Vila Carolina, um belo dia eu olhei e falei, cara, sei lá, eu queria mudar a minha vida e por onde eu vou? E eu coloquei que ia ser pelo estudo, né? E aí só que isso demorou, o processo demorou. Eu tive período na minha vida que eu era bastante inconstante, né? Tanto que passei esse período na música, mudei, tudo isso foi contando lá nos anos de vida, na idade, etc. Mas quando eu entrei no direito, eu pus na minha cabeça que dali pra frente eu ia terminar as coisas, eu ia focar numa carreira no direito, né? Até porque o direito teve esse poder de me fazer
até desistir de uma carreira na música, que eu já vinha há alguns anos. Eu falei, então, eu vou tentar dar uma chance direito para alguma coisa. Direito, literalmente, né? Mas fazer alguma coisa decentemente por alguns anos, né? Foi quando eu decidi.